2 finalizações a 3. Quem ganhou? Aquela estatística, a estatística é importante, aquela que vale mesmo, ela fica durante toda a transmissão, ninguém precisa falar. Ninguém precisa falar, vamos às estatísticas, olhem na tela. A estatística importante está na tela o tempo inteiro, lá no canto esquerdo alto da tela. Essa é a estatística que importa. Vamos aos números, posse de bola, finalizações. Essas estatísticas dá para você fazer um estudo do jogo. Mas a que vale, ela está ali no alto da tela. E o Abel tem razão. O Everton não fez nenhuma defesa durante o jogo inteiro. Se tivesse feito uma, tinha sido 0-0 o jogo, mas não fez nenhuma. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Ontem te contei já lá no camarim enquanto a gente se aprontava. Losetti estava vendo o jogo com meu filho. Ao final do primeiro tempo, ele me pergunta: mãe, é o Everton que está no gol do Palmeiras? Por que ele me perguntou isso? Porque ele não tinha visto ainda. Então, mas veja só. Por que o jogo tem que ser assim? Porque não faz nenhum sentido o Corinthians ir no estádio do Palmeiras, frente à torcida do Palmeiras. O Palmeiras é tricampeão paulista, mega campeão aí da Libertadores, do Brasileiro. E o Corinthians ir para cima do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, no primeiro jogo, sendo que o jogo decisivo... Peraí, também não conseguiu, não foi porque não quis. Não. O Palmeiras jogou para cima o tempo inteiro no primeiro tempo. Sério? O Corinthians foi melhor durante boa parte do primeiro tempo. Não quer dizer exatamente o que eu ia falar. Muito controle de jogo. Sem atacar. Sem atacar, porque o objetivo não era atacar. O objetivo, inclusive, era terminar 0-0. É? Foi 1-0 pro Corinthians, mas o objetivo do Corinthians era que esse jogo nem acontecesse. É mesmo? Era. Quando o Corinthians chegou, quando o Corinthians chegou no Allianz Parque, o Corinthians queria ir embora. Você acabou de falar em negócio de controle de posse de bola. Tentou controlar o jogo para evitar ações do Palmeiras. O Palmeiras teve algumas ações. Não foi assim. Mas controlou o tempo inteiro no seu campo. Por isso a gente não viu o Everton. Claro, o Corinthians não se expôs para dar o... Qual é a principal jogada do Palmeiras? Principal, praticamente única. Mas finalizou muito, não foi eficaz, mas o Corinthians deixou finalizar. Qual é a principal jogada do Palmeiras? Velocidade. Isso, muita até, estavam até abusando disso. Né? Velocidade e habilidade com o Estevão. Vou dar espaço para isso acontecer? Não vai. Assim, mas não foi aconteceu. Um dos maiores acertos ontem, foi um dos maiores acertos do Ramon no comando do Corinthians. Um dos maiores acertos. Ele acertou a escalação, mesmo sem poder usar o Galo. Ele acertou toda a estratégia e acertou todas as substituições, o que é uma aberração dentro do trabalho dele. Talvez ele tenha acertado a escalação justamente por não poder usar o Garro, tá? Aí vai uma opinião um tanto quanto polêmica, mas para mim o Corinthians precisava fazer algumas concessões em relação aos 3 jogadores de frente, que foram os mais, digamos assim, destacados naquela arrancada do final do Campeonato Brasileiro, Garro, Memphis e Yuri Alberto, mas era impossível competir contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque, jogando com esses 3 na minha visão. Então ontem foi uma das primeiras vezes que eu vi o Corinthians topar. Não estou falando só da escalação, que não teve o Garro também por problemas físicos, e o gramado sintético do Palmeiras ajuda a decisão de não colocá-lo em campo, como disse o próprio Ramon, ou disseram Ramon e Emiliano depois na entrevista, mas o Memphis, por exemplo, se sacrificou muito mais do que a gente vê normalmente. O desenho obrigava ele a fazer isso, porque o Corinthians não jogou com dupla de ataque como costuma jogar. O Corinthians jogou com o Memphis na esquerda, o Romero na direita, o Carrilho um pouco mais centralizado, variando ali a altura em que ele marcava, dependendo de onde o Palmeiras estava com a bola. Na saída de bola do Palmeiras ele estava um pouquinho mais adiantado. Quando o Palmeiras entrava no campo do Corinthians, ele dava uns passos para trás. Então o Corinthians foi muito mais equilibrado defensivamente do que costuma ser, porque topou abrir mão de ter jogadores que decidem lá na frente, porque entendeu que esses jogadores não iam conseguir jogar, não iam pegar na bola. O Corinthians não ia ver a bola se não fizesse esse tipo de concessão dentro da característica do jogo de ontem. Como disse o Lofredo, o Palmeiras é muito vertical, é um time muito rápido. Talvez isso tenha influenciado no pensamento automático do jogador quando o Estevão tem que tomar aquela decisão. E claro que a melhor decisão não era tentar passar por 3, 4 adversários, era dar uma seguradinha, esperar o time chegar, tocar a bola, mas não é algo que o Palmeiras costuma fazer, especialmente ele, que recebe a bola quase sempre mais aberto do que neste caso, né? Ele perde a bola centralizado. Normalmente ele tenta a jogada do drible quando ele está aberto, e a gente ainda está falando de, por mais que seja um fora de série, um jovem, um adolescente, que ainda vai tomar melhores decisões. E depois acontece aí sim, quando o Corinthians consegue, num dos raros momentos em que ele conseguiu ontem,
ter uma conexão entre os seus dois jogadores de frente, porque era muito normal, na forma antiga do Corinthians jogar, ver o Memphis e o Yuri Alberto trocando passes. Ontem eles estavam um pouco mais distantes, o Memphis estava se sacrificando defensivamente um pouco mais. No único momento, talvez, de conexão, eles conseguiram o gol graças à qualidade, tanto do passe, principalmente do Yuri na hora de construir a jogada e finalizar. Olha, gente, rapidinho, Olof, por ironia, vocês estão falando da qualidade aí que acabou dando ao Corinthians essa vitória. Quando eu acho que eu entendi o que você está falando. A ideia do Corinthians era levar a decisão para casa e vai ser na... Beleza. Era levar até com... Só que olha só, não foi pela eficácia deste modelo do Ramon de ontem. Foi pela ineficácia do Palmeiras. Não. Sim, também. Não. 22 vezes não acertar nada? Não, olha só. Não converter nada? Isso não é característica do Palmeiras, vai. Tem sido. É mesmo? Tem sido. É mesmo, 22 chutes e nada. O Palmeiras tem jogado muito abaixo do que o Palmeiras do Abel dos últimos tempos. Tanto que, assim, já tem uma crítica pesada ao trabalho do Abel nessa temporada. O trabalho do Abel vai se desenvolver, o Palmeiras vai brigar pelos títulos, pode ser campeão paulista ainda, mas tem uma crítica porque não está acontecendo. E vamos levar em consideração também que o Palmeiras está mudando. Está mudando na zaga, está mudando no meio de campo, está introduzindo um novo atacante. Então, há uma modificação que leva um tempo para que o trabalho se desenvolva. O Palmeiras já fez isso várias vezes, todas as vezes com sucesso. Só que este é um momento que tem uma irregularidade, que o Palmeiras não está conseguindo transformar o seu volume de jogo em gols. O Corinthians deu... O primeiro tempo, o Palmeiras teve a chance que o Mateuzinho tira ali de baixo, é uma chance criada pelo Palmeiras. A segunda chance, que é um chute de média a longa distância, que o Hugo faz uma defesa, é uma chance que o Corinthians entrega. A bola está nos pés do Félix Torres. E aí você pode esperar tudo, né? E ele erra o passe e o Palmeiras tem a chance tem a sua segunda chance no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Palmeiras tem uma grande chance, que é uma defesa do Hugo boa, mas um pouco atrapalhada, né? Dá meio um susto, mas acaba fazendo uma boa defesa. Do Estevão, né? Do Estevão, e antes dessa tem um desvio do Hugo também para escanteio. Então, efetivamente, de todo esse número de chances que você falou, são 4 oportunidades que o Palmeiras teve. Que no Velho Testamento seriam todas convertidas. Mari, pensa no Paulistão. O Paulistão desmente um pouco isso, se a gente pensar nos jogos do Palmeiras contra os times de Série A em casa. Ok. Esse ano, tá recortando esse ano, né? Esse ano. 0-0 com o Bragantino, na fase de grupos. 0-0 com o São Paulo, na fase de grupos. 1-0 em cima do São Paulo, aquele pênalti bizonhamente marcado. E agora 0-1 contra o Palmeiras. Ou seja... O único... eu falei, e teve 1-1 contra o Corinthians também, na fase de grupos. Então, assim, o Palmeiras só venceu o São Paulo na semifinal e só fez 2 gols. Fez 2 gols, um de pênalti. Um de pênalti e o gol contra o Corinthians. É isso. Então, assim, é um time que está realmente tendo mais dificuldade em transformar esse volume. O Palmeiras tem muito volume. Para mim, a palavra que o Palmeiras nunca deixa de ter, ou quase nunca deixa de ter, é volume. Ontem, eu achei que a pressão que o Palmeiras fez no Corinthians durou muito pouco. Foram 15 minutos, 10, 15 minutos do começo do jogo no primeiro tempo para pressionar a saída de bola do Corinthians. E foi muito difícil, o Corinthians estava sufocado. Depois essa pressão, ela morreu e ela não volta durante o primeiro tempo inteiro. Um ou outro lance lá no finalzinho